Olá pessoal, a paz de Cristo, meus queridos e amados ouvintes, um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês. Queridos, o que nos traz mais uma vez a nos expressarmos através dessa rede social é o sentimento de poder ver o Evangelho de Cristo andando e prosperando da melhor maneira possível, que é a maneira bíblica. Amados, em se tratando do canal A Bíblia em Foco, nós não estamos no YouTube para galgarmos fama, reconhecimento ou coisas dessa natureza. Nós estamos sim trabalhando através do canal A Bíblia em Foco no intuito simplesmente de levar o conhecimento da palavra como ela é até as pessoas que eu acredito que nesse globo terrestre tem muitas pessoas que querem ouvir e precisam ouvir a palavra de Deus como ela é. Eu não quero aqui me justificar ou me achar o melhor ou coisa parecida, mas se há uma coisa que nesses longos 21 anos de altar eu tento prezar e seguir e falar é a verdade do Evangelho, o Evangelho simples e puro como ele é. Não é um Evangelho maquiado, mudado, pintado, um Evangelho transformado em visão de lucro e ganho. Não. É o Evangelho como ele é. Então por que eu digo que eu não tenho aqui o intuito, o interesse de ganhar like ou reconhecimento através do YouTube ou de fazer fama através do YouTube ou ganhar dinheiro? Não. Porque se eu tivesse essa intuição, automaticamente eu não ia poder expor o meu sentimento e a minha ideia, que é expor o Evangelho como ele é. Toda vez que nós visamos lucros terrenos ou coisas dessa natureza, nós acabamos impedindo de transmitir a ideia do Evangelho como ele é, certo e correto. Então não estamos aqui para reconhecimento, até porque nesses 21 anos de ministério já tivemos um grande reconhecimento na vida e buscamos da parte de Deus um grande reconhecimento e alcançamos. Então nós estamos aqui, amados, para levar até vocês o Evangelho verdadeiro, porque tem muitas pessoas no YouTube que não se posicionam, que não, eles têm medo, eles querem levar uma vida dúbia, uma vida onde eles não têm uma posição, nem doutrinária, nem familiar, não tem posição nenhuma. E é sobre isso que eu quero falar na tarde desse dia. O pastor Levi não está com o canal A Bíblia em Foco, através de buscando reconhecimento, like positivo ou comentários, simplesmente comentários que me ovacione, que me elogie, que me exalte. Mas para isso eu tenho que fazer do canal o que as pessoas querem que o canal seja, de forma alguma. Vocês que já têm conhecimento do nosso canal já sabem. É possível até que eu perca alguns inscritos que já estão, porque esperavam que eu fosse falar sempre da maneira que eles gostariam de ouvir. É possível que eu ganhe outros inscritos com isso, e é possível que muitos dos novos que vão chegar também a ouvir um outro vídeo mais antigo, ou um vídeo futuramente feito, saiam. Então, amados, eu não posso fazer com que eu te agrade em todos os vídeos. O que eu quero é fazer todos os vídeos que agradem a Bíblia, que agradem a Deus. Independente do que A ou B pense ou deixe de pensar, ou se vai sair ou entrar. Porque esse canal não está no ar simplesmente para fazer a vontade humana, mas para fazer a vontade de Deus. Bom, a minha introdução, a minha pré-introdução já foi bastante longa, mas já deu para vocês perceberem. É por isso que muitos não comentam no meu canal, porque já perceberam, outros não comentam porque já entenderam que não vai trazer, surtir efeito nos seus comentários negativos ao Evangelho. Então está aí, a minha fala de introdução já foi muito longa, para o vídeo não ficar extenso, nós vamos falar. O assunto de hoje é pregadores itinerantes. Amados, eu não vou citar nome, mas tem vídeos circulando na internet, e vídeos aqui do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, da região noroeste. Tem vídeos do Brasil todo, tem vídeos do mundo todo comentando esse assunto há vários anos. E por eu ter 21 anos de conhecimento no altar e mais digamos que uns 46 anos de conhecimento no Evangelho da minha família, que era de berço evangélico, minha mãe que nasceu e se criou no Evangelho, então nós temos um conhecimento largo já de quase 2 gerações do Evangelho, mas não é isso que vai resolver, porque tem gente que se gaba porque tem 50 anos de pastorado, 30 anos na mesma igreja, isso aí nada resolve. Se a gente não tiver a mente voltada para Cristo
e estruturada na palavra, não adianta você ter tempo de casa, ou tempo de fé, ou se gabar porque pertence a um único ministério tantos anos. Isso aí não resolve nada. O que resolve é você obedecer a palavra de Deus. Porque tem pessoas que veem para o evangelho há 5 anos, 10 anos, são pregadores que conseguem entender o evangelho muito melhor que alguns pastores que estão aí 50 anos e estão ministrando aí até mesmo no YouTube. Pessoas que envelheceram e as suas ideias amadureceram de tal ponto que apodreceram. E eles passam heresias, palavras antibíblicas que para nada serve se não for para corromper a fé dos ouvintes que estão lutando aí, buscando orientação em homens. O pior de tudo é que as pessoas, os crentes, eles buscam orientação em nós. E o meu maior medo é que nós hoje não somos confiáveis. Os pregadores, os pastores não são confiáveis para orientar as pessoas, porque tem crente que se o pastor disser que ele tem que se jogar de cabeça para baixo com a pedra amarrada no pescoço no rio mais fundo que tiver na região, ele vai lá e se joga. Se o pastor disser que ele tem que separar e casar de novo e é válido, ele vai e faz. Se o pastor disser que tem que maquiar da cabeça ao pé e se pintar que nem a bandeira do divino, ele vai e faz. Então entenda uma coisa, meus amados, o que me preocupa não é os crentes, o que me preocupa é nós, porque eles buscam orientação, socorro, alento e consolo em nós. E nós, como ministros de Deus, que recebemos de Deus para passar para o povo, não estamos passando nada a não ser aquilo que corrompe os ouvintes e as pessoas que estão esperando nós. Mas não tarda e não dormita o dia em que todos esses pastores, pregadores, apóstolos, doutores, apóstolas, bispas, se é que existe, anciãos, presbíteros, enfim, reis, sacerdotes, que hoje em dia temos consagração de todas as espécies, vão ter que prestar conta diante de Deus daquilo que estão fazendo com a igreja de Cristo. Vocês estão entendendo, meus amados, que um assunto é complicado? Então eu tenho muito cuidado ao orientar e ao falar. Eu busco em Deus o discernimento, que é um dom tremendo que todo pregador devia ter, para saber o que eu estou falando. Porque o que tem de pregadores que são formados em teologia, nas maiores instituições do país e fora dele, que falam e pregam heresias aos montes, é incrível. Pregadores que querem escrever livros e mais livros, para escrever seus livros tem que ter uma palavra nova. E eles vão pregando e vão ensinando heresia. Tá certo, amados? Mas vamos voltar aqui ao que me interessa nessa oportunidade. Então não estamos aqui não para buscarmos reconhecimento. Estamos aqui para orientar o povo de Deus. Seja bem-vindo ao canal, que Deus te abençoe. Positivo se sentir, se não sentir, fique à vontade, mas positivo o canal, isso é importante para o crescimento do canal e para a semeadura do evangelho do reino nessa nação brasileira e até fora. Queridos e amados, o assunto hoje é importante, eu já entrei muito na prédica de introdução. Eu quero falar sobre pregadores itinerantes. Amados, a palavra itinerante na Bíblia até é meio considerada em uma palavra em Atos dos Apóstolos, referindo, se não me falha a memória, ali naquela passagem dos filhos de Seva, onde fala sobre, comparando o pregador itinerante de hoje como um ambulante. Os da época que eram ambulantes, eles não tinham sentimento de Deus, de ensinar, mas eram pessoas que andavam semeando coisas ruins. Então, esse ambulante de Atos não seria os pregadores de hoje que são itinerantes, que andam, mas que andam com o sentimento de santificar a igreja, de fazer a vontade de Deus. Correto? Amados, há dois extremos relacionados aos pregadores itinerantes. Eu estou vendo muitos vídeos na internet, pessoas malhando os pregadores itinerantes, como se quisessem extingui-los do altar, bani-los. E isso é de 5 anos para cá, por quê? Porque se corrompeu muito o evangelho e essa gente no meio cristão se disseminou de uma forma muito grande. Mas o que acontece? Por que hoje estão visando só os itinerantes e não visam a igreja local? Então, cuidado com o extremo. Há dois extremos aqui. Primeiro é condenar o pregador itinerante porque ele cobra um cachê. Cobrar o cachê está errado. Está errado cobrar tal X para pregar 1 a 2 noites. Correto? Está errado. Porque às vezes vai na igreja pequena, vai na grande e não vai na pequena. Se tem uma agenda agendada numa pequena, um trabalho, e aparece nesse meio tempo uma agenda na grande, desmarca a agenda na igreja pequena, média, para fazer o trabalho na grande. Tudo está errado, Deus está vendo. Mas o pregador itinerante fiel a Deus, ele está de acordo. Porque ele vai
ele vai ter caráter, ele prega tanto na igreja pequena, na igreja média, como na igreja grande. Ele atende às suas agendas voltado ao evangelho. E aquilo que entra de dinheiro para ele, entra pela confirmação do seu ministério. Quem está entendendo? Então, é errado para ajudar o itinerante? Claro que não. É errado estipular valor? Claro que é. Mas vamos ver por que isso está acontecendo. E sem defender nenhum lado nem o outro. Você vai se posicionar, pastor Levi? É claro que vou. Porque eu não tenho a vida dúbia, eu tenho que me posicionar. Eu não gosto de pregador que fala, não toma posição em nada, termina a fala, faz uma média e defender o lado A, lado B. Isso é político, pregador político, e eu não gosto de politicagem dentro da igreja. Então o que eu penso? Eu penso que está errado o itinerante que cobra, estipula um X de valor para ir numa determinada igreja, como alguns cantores gospel, alguns pregadores desse meio gospel, que se levantou, que cobram valores exorbitantes para pregar o evangelho. Você está entendendo? Isso aí é errado. E às vezes entram no estrelismo, numa vida de celebridade e estrago de tudo com a palavra e com o louvor da igreja. Agora, ajudar um pregador eu não acho errado. Tem que ajudar o pregador. O pregador tem manutenção de roupa, manutenção de carro, manutenção de viagem, manutenção de vida, manutenção no seu corpo físico. O pregador ele não tem salário local na igreja local, então ele não pode sair da igreja onde ele vai com a mão na frente e outra atrás e se queixar em casa para a família, que eu acho muito errado. Então, essas pessoas que estão aí malhando os pregadores itinerantes e são filhos de pastores, a grande maioria são chefes de departamento da igreja local, estão defendendo a igreja local, porque eles querem defender o financeiro para eles também. Você entendeu? Esses filhos de pastores locais, eles podem construir patrimônio, eles podem comprar mansões caríssimas, carros de altos valores e às vezes ter 2, 3, 4, 5 carros na garagem. Agora o pastor itinerante não pode ganhar oferta. Isso está errado, amados. Vocês estão entendendo que está errado? Então cuidado com os dois extremos. Está errado pregador itinerante construir patrimônio com o dinheiro da igreja, está errado pastor local construir patrimônio com o dinheiro da igreja. Você vai perguntar, mas como? Sim, senhores e senhoras. Por que está errado? Porque nenhum nem outro tem o direito de administrar o dinheiro da igreja em seu bel prazer. Entendeu? O dinheiro da igreja é para trabalhar para a igreja. O pastor local deve ter o seu salário e o pregador itinerante deve ganhar a sua ajuda bem boa para ele sair abençoado do lugar, porque ambos precisam viver, comer, andar e prestar conta e manutenção para a sua família. As pessoas que estão malhando os pregadores itinerantes aí, com certeza você não tem conhecimento de nada. Vocês que estão destruindo com os pregadores itinerantes, vocês não têm conhecimento de nada, porque esse pregador itinerante volta para casa, tem filhos, tem família, tem uma menina que precisa estudar, tem um filho que precisa de um tratamento dentário, é muita coisa, mas então vocês acham que o pregador itinerante tem que andar como Cristo andou? Como vocês alegam Mateus, de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Vocês estão completamente enganados. De graça no sentido dos dons, não se haver cobrar. Está entendendo? Os dons de Deus. Não se deve usar os dons de Deus, como muitos pregadores itinerantes vendem o dom para ganhar dinheiro. Agora, ele receber uma ajuda para levar o evangelho é justo, porque está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, na vida missionária de Paulo e na ajuda. Paulo era um pregador estilo missionário itinerante que agradecia as ajudas, nunca faltou nada para Paulo. Agora, qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que o pastor itinerante está errado e a igreja local está errado. O pregador itinerante estipula um X de valor altíssimo para pregar uma mensagem. E o pastor local está preocupado em não dar para os pastores itinerantes porque eles querem ficar para eles e construir patrimônio, redes de empresa. Então está errado. Agora, usar o dinheiro da igreja em prol da missão evangelística de ajudar está corretíssimo. Vocês me entendem? Agora, para nós ganharmos tempo, vamos um pouquinho além. O dinheiro da igreja, por que esse pastor local está tão preocupado em ajudar o pregador itinerante? Eu vou explicar. É porque o dinheiro da igreja não é para os pastores. Construir patrimônios, comprar caríssimas mansões, ter redes de empresa, não é para eles, como é que eu vou dizer para vocês entenderem, se tornar empresários. Eles têm que ganhar o salário deles, tirar o salário deles, e as demais entradas é para administração na obra do Senhor, sim, para fazer o trabalho missionário, o missionário que foi enviado, para trazer um pregador itinerante que aviva a igreja, que é um homem de Deus, sincero, que prega. Por quê, amados? O pregador itinerante, essa entrada de dinheiro na igreja é para manutenção dos trabalhos, para ajudar uma cantora que vem, um cantor que vem, essa ideia de que vamos usar só os locais, essa é uma ideia tacanha e fraca. Tem que trazer pessoas para movimentar o trabalho, para ajudar, mas movimentar no espírito, não na carne.
Você entende? Então, esse dinheiro que entra não é nem para o itinerante fazer fortuna e nem para o local construir patrimônio. É para fazer o trabalho da obra de Deus, ajudar todas as áreas de manutenção que a igreja tem. Começando pela ajuda aos membros, para a ajuda de pregadores que vêm pregar, tudo, você entendeu? Trabalho, envio dos missionários, tudo, é para isso que tem essa entrada, tá certo? Então vamos um pouquinho mais além, eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito como eu gostaria nesse vídeo, mas caso contrário eu faço outro vídeo relacionado a isso. Então, é para a igreja local e para a evangelização esse dinheiro que entra. Então, por que estão preocupados em não ajudar um pregador itinerante? Por que estão malhando, não convido mais, não vou chamar mais? Porque, claro, eu já disse e volto a repetir, eu discordo de cobrar um valor X, de explorar, porque hoje em dia, nesse meio evangélico, agora da última hora, eu sei que as igrejas estão apavoradas porque tem muita gente ruim no meio dos itinerantes. Tem muita gente sem temor, pessoas que veio do mundo para fazer fama no evangelho, pessoas que se introduziram no meio da igreja, mas não tem nada de Deus, não tem ministério, não tem nada, é só ganância, é um aproveitamento, mas ajudar os verdadeiros pregadores, os verdadeiros cantores é mais do que justo. Então, quem criou essa situação aí, amados, na minha opinião, vocês vão ficar doido comigo, mas infelizmente eu tenho que falar, quem criou essa situação aí, com os itinerantes, com a igreja, foram os pastores local. Não, irmão, como sim? Claro que foi, amado. Como não? Foi os pastores locais, sim, os locais. Por quê? Porque os pastores locais convidavam os irmãos e largavam eles sem nada. Eu sei muito bem do que eu estou falando, eu tenho experiência do que eu estou falando, eu vivi e sofri muito isso. Convidavam os pregadores e largavam eles sem nada. Vocês estão entendendo? Deixava os pregadores sair do lugar, muitas das vezes, sem a passagem do ônibus, sem a gasolina do veículo e sem uma ajuda para eles fazer a manutenção da sua casa. Então, quem criou, estipulou esses valores no meio do evangelho, foi os pastores locais, não foi os itinerantes. Por que os itinerantes começaram a cobrar, estipular valores? Porque muitos deles foram logrados, foram passados para trás, foram iludidos e muitos deles, amados, tentaram anos e anos. Eu sei porque é o meu caso, eu nunca quis cobrar um real de nada. A minha posição sempre foi que o evangelho tinha que ser feito de graça, no sentido de levar, sem estipular valores. E na minha forma de pensar, a igreja tinha que sentir o trabalho do obreiro, em primeiro lugar, chamar só obreiro fiel, que é o que não acontece, eles estão preocupados com o movimento, e ajudar aquele obreiro fiel, sem ele falar, a igreja sentir pelo Espírito, como a igreja era, ajudando Paulo, e entregar uma dádiva grande para aquele obreiro, mas não aconteceu comigo, nem com muitos, eles largavam a gente sem nada. Na época que eu atuei como itinerante, eles largavam a gente sem nada, sem reconhecimento, não se preocupavam com a nossa família, não se preocupavam com nossos filhos, se eles comiam, se eles bebiam, ou o que eles precisavam. E nós saímos do evento muitas vezes com 30, 50, 40 pila, o carro estragava, furava os pneus, tinha que trocar o óleo, tantas coisas, mas tantas coisas, e a gente não conseguia. Então, nesse ponto, eu sou de acordo sim com os pregadores que começaram a estipular valores, mas não posso também, no outro ponto, ser de acordo, porque não tem como estipular valores. Quem está entendendo? Não tem como estipular valores, mas a igreja precisa reconhecer os pregadores itinerantes, o trabalho deles, a labuta deles, o empenho deles, porque muitos não têm coragem nem de sair de casa, nem de ir a um aeroporto, pegar uma mala e colocar no check-in e viajar. Então os pregadores itinerantes precisam ser respeitados e reconhecidos, aqueles que são verdadeiros homens de Deus, que quando vão na igreja deixam uma marca de sentimento, de palavra. Não é aquele tipo de pregador que vai e não preocupa com a igreja local, deixa um rastro de destruição para trás. Mas os verdadeiros pregadores precisam ser tratados como príncipes, sim. Outros sim, por que está acontecendo assim? Porque os pastores não honravam a palavra com os pregadores itinerantes. Então os pregadores itinerantes começaram a abrir o olho com os pastores locais. Então uma retaliação por interesse no financeiro, no dinheiro. Faltou respeito, faltou amor entre ambas as partes no evangelho da última hora. Jesus condena de ajudar um pregador? Jamais. Jesus condena de um pastor local ter um salário bem amplo? Jamais. Agora, pastor visando o dinheiro para fazer patrimônio, e os pastores itinerantes visando valores
X para pregar em tal lugar, e só vai se for assim, assim, se tiver 7, 8 toalhinhas brancas, se tiver um quarto com toda a regalia e um hotel não sei quantas estrelas e um carro especial, tem que ser da marca tal para tirar ele do hotel, levar ele até o aeroporto, na cidade onde você vai me levar aí tem ginásio que comporte o número de gente que eu vou, isso tudo está errado. Está errado, erradíssimo. Mas ajudar os pregadores itinerantes verdadeiros é mais do que justo. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que quem criou essa situação aí foi, na maioria das vezes, 95% foi os pastores local. Você entendeu? Eu cansei de sair pregar e conheço o homem de Deus. Olha que eu tenho uma história no Evangelho. Eu tenho uma história. Eu fui em algum determinado lugar, preguei, igreja cheia, me deram uma ajudinha que praticamente não me trouxe de volta para minha casa. Eu consegui voltar do retorno até o meio do caminho, faltou dinheiro. Eu tive que parar em outro lugar, fazer uma agenda em outra igreja para cobrir a minha entrada para me chegar em casa. Então, e aí no outro mês, esse mesmo pastor levou uma dupla de cantor que está em alta, aí que eu não vou falar o nome para não comprometer essas duas pessoas. Levou lá, pagou 12 mil reais para as pessoas cantar 3 dias. Então o erro não vem dos itinerantes, o erro é dos próprios pastores. Vocês, pastores, estão errados. Porque as pessoas que é para vocês ajudar, vocês não ajudam. Vocês ajudam as pessoas que não merecem ajuda, que estão no Evangelho verdadeiramente para deturpar o Evangelho. São estrelas, são celebridades, são pessoas que... e outra coisa, às vezes essas pessoas não têm a metade da comunhão que muitos pregadores de Deus têm por aí, que estão encostados. Não estou dizendo aquele irmãozinho que está lá na igreja dele, quietinho, que não quer sair. Estou dizendo pregadores itinerantes, homens de Deus, que estão no anonimato, que são homens que pregam por amor à palavra, mas como eles pregam a verdade, vocês não levam eles aí. Então o culpado é vocês, que não querem levar um homem de Deus na sua igreja, porque ele expõe através de uma mensagem os pecados da igreja, ou coisas dessa maneira. E aí vocês ficam nessa prostituição da fé, levando essas pessoas que fazem a vontade de vocês. Então o errado não é os pregadores itinerantes, errado é vocês. E eu gostaria que esses pastores itinerantes, esses cantores corruptos, cobrassem de vocês e arrancassem tudo que vocês têm, para vocês criar vergonha na cara e começar a levar os homens de Deus que verdadeiramente vivem do Evangelho por amor à camisa do Evangelho, à pregação do Evangelho, que vão na igreja de vocês querendo uma oferta grande ou pequena assim, mas por amor, não por imposição de valor X ou de lugar tal, ou de evento tal. Vocês estão entendendo? Então, na minha opinião, mais uma vez vou dizer, o culpado é vocês, e eu gostaria de ver esses pastores itinerantes, corruptos, esses cantores do estrelato gospel e essas pessoas forjador de milagre, esses enrolões mentirosos, arrancar de vocês até a camisa de vocês, para vocês ter vergonha na cara e valorizar os homens de Deus e as mulheres de Deus, que muitas vezes estão sofrendo, esperando uma necessidade, esperando uma agenda, e vocês não chamam simplesmente porque não é do grupo da fama, não faz parte dos programas televisivos e também não faz parte dessa parafernália que existe no Evangelho da última hora. Então o culpado é os pregadores, não, é os pastores que estão levando. Vocês concordaram em levá-los, então não reclame deles agora suporte. Engula essa bucha de canhão aí, a seco, sem água, e fique quietinho, porque foi vocês que chamaram, tá certo? Muitos deles nem um abraço dá no irmão, nem uma foto faz com o irmão. Eu também não concordo com o crente ficar fazendo, idolatrando cantores e pregadores, mas uma foto não tem nada a ver, ou um aperto de mão, porque faz parte do carinho da igreja, do Evangelho. Mas muitos nem uma foto faz com vocês, e é esse que vocês trazem e levam. Fica idolatrando homens e mulheres. Vocês entendem? E às vezes pessoas que têm muito mais nome que essas pessoas no Evangelho não é reconhecido. Nem um aperto de mão ganha. Então o culpado é a igreja que leva. Outro sim, no meio dos pastores itinerantes, tem muitos homens de Deus. Você não pode simplesmente pegar os pastores itinerantes e simplesmente dizer que não há pregador itinerante, que não há pessoas enviadas. O itinerante é comparado sim com um ambulante na Bíblia em Atos, mas também a vida de Paulo era uma vida de itinerância. Paulo ele ia de lugar em lugar. É óbvio que ele parava, estabelecia e cuidava, enraizava a igreja e saía, mas ele tinha sim um ministério itinerante. Paulo era um homem de movimento, ele andava.
E, no entanto, a Bíblia fala de Paulo recebendo ajudas de diversificadas igrejas e agradecendo pelo tamanho da dádiva e do carinho. Paulo não dizia, me deem tanto aí, que eu preciso tanto, mas Paulo ganhava mais do que ele pedia, porque a igreja daquela época ela tinha um sentimento de amor e respeito com os pregadores, que é o que a igreja de hoje não tem. A igreja de hoje está interessada se o cara vai fazer a vontade do pastor, lá no gabinete fechado, vai fazer o que eu estou te pedindo. Se ele vai fazer o que a igreja quer que ele faça. Agora, não se ele vai fazer a obra como ela é. Vocês entendem? Então, estão preocupados, sim, só com movimento e com financeiro. Então, o culpado, mais uma vez, vai para vocês, os pastores, que muitos pregadores vocês chamam no gabinete e diz para ele até a mensagem que ele tem que pregar. Não deixa nem Deus usar os pregadores itinerantes e os cantores da forma que Deus quer usar eles. Então sou contra assim estrelato, sou contra celebridade no meio do evangelho, sou contra cantores exaltados, pregadores exaltados, semideuses, pessoas sendo idolatradas como Deus, sou completamente contra, mas não sou contra o verdadeiro cantor que vai levar o evangelho, o verdadeiro pregador que vai levar o evangelho, que a primeira coisa que está em mente dele não é o que vai ganhar, é o que vai semear. O que vai ganhar é consequência do seu trabalho. Infelizmente, essa igreja não vê mais assim, ela não sente mais pelo Espírito para ajudar esses homens assim como eu estou falando. Mas essa é a realidade que devia ser da igreja. Amados, falando com muito carinho, com muita experiência, com muita sabedoria, sobre o que eu acho de pregador itinerante. Porque vocês vão para a internet e rebentam com os pregadores itinerantes, vocês rebentam com, porque são filho de pastor, porque são do departamento A ou B, vocês ficam falando mal das pessoas, vocês não conhecem o sofrimento de um pregador itinerante que verdadeiramente ele não é um prostituto da fé, mas ele é um homem de Deus. Então vocês precisam sim fazer uma ressalva. Então vocês se orientem aí e comecem a levar os homens de Deus, porque uma igreja não funciona sem movimento de pregação, sem levar homens conhecedores da Bíblia, sem pregadores itinerantes. Por que eu defendo o pregador que vai e que sai da localidade? Porque o pregador é preparado, ele estuda, ele se esforça, ele se doa, ele recebeu de Deus o dom da palavra, ele se esforçou em estudos e tudo, mas ele sabe que o ponto primordial é o que ele recebeu, ele tem o dom, irmão. É normal que você vê. Outra coisa, por que pastor itinerante tem um valor muito grande hoje no Evangelho? Eu vou explicar mais uma falha dos pastores locais. Me perdoe vocês, meus queridos pastores locais, mas tem pastor local com 10, 20, 30, 40 anos de ministério que não sabe nem falar, não sabe se pronunciar num altar, não tem oratória, não tem homilética, não tem hermenêutica, não tem dicção, não tem retórica, não tem lábia, não tem que é preciso ter lábia, porque um pregador não precisa de lábia. A lábia e a retórica é simplesmente muitos estão usando hoje em dia em teologia para enganar as pessoas, mas eu estou falando no sentido de um homem dotado de sabedoria. Esses homens não têm nada. É um fracasso, eles não buscam na fonte, eles não oram, eles estão só galgando o dinheiro da igreja local para eles, a fortuna, enriquecendo, e não se esforçam para nada. Não interessa se esse homem é novo ou velho. O pastor que é de Deus, ele envelhece cheio da unção do Espírito Santo, mas esses pastores locais, pelo amor de Deus, não conseguem pregar a palavra. E aí muitos deles entraram nessa, começaram a trazer esses pregadores itinerantes corruptos para levantar a moral e o ego da igreja, para poder fazer movimento. Então aí está mais uma vez o culpado os pastores locais que não estudaram, não fizeram um curso de preparação, não se aprofundaram na Bíblia Sagrada para poder dar para a igreja na semana e no mês, no dia a dia, uma mensagem poderosa. Mesmo assim, deviam, tendo mensagem poderosa, trazer um pregador, porque a igreja precisa ouvir pessoas diversificadas naquele culto de encontro de campanha. Mas mesmo assim, nas festas, eu digo, a igreja não vive de campanha. Campanha é uma coisa que não existe igreja. A igreja vive das festas, que são festas lindas, que sempre uniu as pessoas, e as pessoas se alegraram, que é círculo de oração, congresso de mocidade, são os trabalhos de missão. Isso é muito importante ter um congresso desse anual. E nesse congresso tem que haver algo de Deus. E esse pregador tem que ser um pregador cheio do Espírito Santo. Então esses pastores locais não se esforçam e aí a igreja ficou na mão dos itinerantes corruptos que eles trazem para poder satisfazer ali as necessidades da igreja. Mais um problema que para mim vem, na minha opinião, dos pastores locais. Tá certo? Isso não é itinerante, o itinerante não manda na sua igreja. Foi você que começou a trazer. Outro sim, quando se traz um itinerante para pregar na igreja, um evento,
a gente precisa procurar saber o currículo dele, a vida dele. Como é que é a sua vida pessoal, sua vida familiar, como é que é a sua vida na cidade onde ele vive, qual é que é a recomendação do seu pastor presidente. E mesmo assim o pastor presidente recomendando bem, é preciso, porque tem pastor presidente que recomenda bem para fazer uma média com o pregador. Às vezes o pregador é um problema sério, seríssimo, é um pregador completamente estragado. Então é preciso tentar saber o currículo dessa pessoa, de onde ele vem, o que ele faz, como é que ele é, como é que é a sua vida com o ministério dele lá, qual é que é o seu testemunho familiar, conjugal, se esse camarada é bem casado ou se ele é uma pessoa estragada, divorciado, bagunçado, não fica com ninguém, uma vida completamente esculhambada. Então é preciso saber o currículo dessa pessoa e também o tipo de pregador que ele é, o que ele prega, o que ele faz, ouvir as suas mensagens, tentar saber o que ele vai trazer para a vida da igreja local. Porque, caso contrário, irmão, se é um escândalo, um pregador escandaloso, separado, bagunçado, não tem família, não tem filho, não cuida dos filhos, vive aqui e ali, esse tipo de gente não vem produzir nada na vida da igreja. E a igreja deixou de olhar para essas coisas, a igreja não está mais interessada nisso, e é por isso a destruição. E é por isso que, se perder o temor numa área, vamos ter um monte de prostitutos, cafetões, verdadeiros estrupadores da noiva, se é que dá para usar essa palavra, mas não passa disso. São pessoas que vão forçar a noiva a fazer coisas que a noiva jamais quis fazer, são estrupadores. Vocês estão entendendo? Então precisa saber se o currículo desse pregador que vem fazer o trabalho na igreja. E assim mesmo, da mesma forma, cantores. Tem cantores que eu não paro para ouvir, irmão, não é orgulho meu, eu não preciso ouvir essa gente, pelo amor de Deus, não me edifique em nada. E o cantor também tem que ter vida no altar, testemunho pessoal. O cantor, antes de ser cantor, ele é membro da igreja, antes de ser cantor, ele deve ser um membro da igreja. Vocês estão entendendo? Então é preciso olhar para esse tipo de coisas que a igreja deixou de olhar. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, que quem sustenta esses cantores e pregadores que estão no meio itinerante, mas que não são os itinerantes fiéis a Deus, que têm amor ao evangelho e à igreja, porque quem tem respeito ao evangelho não deturpa a imagem da igreja, não detona com a igreja. Quem está sustentando esses cantores é vocês, pastores locais. Quem está sustentando essa corja de pessoas reprovadas para estar no altar são os pastores locais, que estão sustentando os cafetões da fé, os prostitutos da fé, os estrupadores da noiva do Cordeiro. Eles estão sendo sustentados e trazidos para explorar a igreja, para destruir com a igreja. Eles estão sendo trazidos por vocês. Vocês deixaram de trazer um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Olha o caso o meu caso, por exemplo, mesmo, quando eu atuei como itinerante. Eu não tinha muitas agendas, mas eu via pessoas reprovadas por Deus, cheias de agenda. Vocês entendem? Então, quem está destruindo com a igreja são os próprios pastores, que chamam o homem de Deus, eles chamam, dão 200, 300, 400, 500 reais. Aí chama esse tipo de gente, dão 12 mil reais. Você entendeu? Dão 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Isto, o culpado disso é vocês. Não é quem está indo aí, porque se vocês não fizessem assim, não agissem assim, eles não iriam aí. Se eles estão indo aí é porque eles encontraram guarida em vocês. Vocês deram guarida a eles. Então eles estão indo aí. Então preste atenção, vocês sustentam esse comércio da fé, vocês estão destruindo com a igreja que Deus deu para vocês próprios cuidar. Talvez vocês tenham o mesmo sistema de vida deles. Também são corrompidos e prostitutos da fé, cafetões da fé, estrupadores da noiva do Cordeiro, que estão aí sendo pagos para explorar a fé dos incautos e das pessoas inocentes. O pregador de Deus vocês não chamam. O pregador de Deus, porque prega a verdade, profetiza pelo Espírito, fala do amor de Deus como ele é, vai tocar nos pecados da família do pastor ou da igreja, vocês não chamam. Vocês chamam essa gente sem compromisso com a palavra, porque vocês querem ouvir o que eles têm para dizer. Então vira um comércio e um pagamento em dinheiro para a pessoa fazer aquilo que verdadeiramente os pastores locais querem que eles façam. Então, mais uma vez,
Não é os itinerantes corruptos que estão indo aí que são os culpados. São vocês que permitem com que eles vão aí, sustentam esse mercado e não chamam os homens de Deus. Tem muito cantor de Deus. Eu não vou dizer, tem gente que diz que cantor antigo, hino antigo. Esse dia eu vi ali as pessoas no YouTube chamando hinos que foram gravados há 5 anos atrás de antigos, só porque o cantor não tem o ritmo dessa parafernália gospel de hoje em dia, desses hinos, eu não chamo isso de hino, dessas músicas podres que tem surgido no Evangelho. Daí, se é um cantor, pode ter gravado há 2 anos atrás, é antigo, porque no que é antigo não é o tempo, é o ritmo e a forma do hino. Então preste atenção, amados, tem muito cantor aí que está encostado, homem de Deus, que cantava anos atrás e mais recente. Eu não digo antigo porque hino não fica velho. Não se pode fazer nem culto retrô, não se pode fazer nem culto de louvor antigo, porque louvor a Deus nunca é antigo, porque as coisas de Deus não têm prazo de validade, elas se renovam a cada dia, como a palavra se renova a cada dia. Não existe mensagem antiga nem hino antigo. Vocês entenderam? E nós não vivemos o mundo, nós vivemos a palavra de Deus. Por exemplo, se eu escutar um Jair Pires hoje, um louvor de Jair Pires, para mim não é antigo, porque hino não fica velho. Vocês entendem? Mas Deus o livre nessa igreja da última hora falar num louvor de Jair Pires, porque uma gente se corrompeu tanto o louvor dessa igreja, que o louvor para eles tem que ser essa mistura dessas coisas aí que apareceu. Então o culpado sempre será os pastores locais, porque quem cuida da igreja é vocês. Deus confiou a igreja a vocês. E para mim encerrar, para o vídeo não ficar muito extenso, que já foi além do que eu queria que ele fosse, porque o assunto é muito polêmico, eu gostaria de dizer que, encerrando, que tem que parar com essas coisas de gravar esses vídeos no YouTube, ficar falando mal dos itinerantes que vão lá. Foi vocês que chamaram. Vocês chamaram os itinerantes corruptos, chamaram os cantores gospel aí que são, isso são prostituídos, isso só querem dinheiro, isso não tem nada de compromisso com Deus, essa gente. Essas gravadoras, é um mercantilismo, essa forma de atuar, de cobrar, essa gente misturada com celebridades do mundo, como Xuxa e programas tipo da Fátima Bernardes e tantos outros programas de televisão. Esses cantores passam pelo Raul Gil, isso é um problema sério. Isso tudo vai lá e logo depois se corrompe, zomba do Evangelho, brinca com o Evangelho. Só você entrar no YouTube, você vai ver cantores famosos que passaram pelo Raul Gil, brincando com as línguas estranhas da igreja, bagunçando com tudo. Então, vocês chamam essa gente, e os cantores verdadeiros, vocês deixaram eles de lado. Entendeu? Os que não comercializam a fé, vocês deixaram de lado, porque se vocês chamar lá, na mente você não vai dar ibope, não vai trazer povo. Vocês querem quantidade e se aparecer, ostentar, mostrar. Os pregadores também, se não passar pelos gideões, ninguém chama, porque os gideões tem que ser o formador de pregador. Quem é que disse que um pastor pregador da Assembleia de Deus ou de qualquer ministério santo precisa passar pelos gideões para ser reconhecido mundialmente, como se os gideões fossem uma vitrine para lançar pregador? Meu amado, quem lança pregador é o Espírito Santo. Quem lança pregador é a igreja, é Jesus, é a vida dele andando de um lugar para outro. Vocês têm que entender isso, parar com isso. Então, meus amados, os homens de Deus vocês não chamam, as mulheres de Deus vocês não chamam, os pregadores e cantores aprovados por Deus vocês não chamam. E se chamar, vocês não dão oferta para eles. Vocês dão R$100, R$200. Porque eles não são honrados, não são conhecidos, porque vocês nunca ouviram o nome deles. Vocês precisam ouvir o nome de alguém para chamar, para vocês entregar todo o dinheiro da igreja para eles. Então, meus amados, cuide muito bem com o que vocês estão comentando e falando relacionado a pregadores itinerantes. Existem sim pastores locais verdadeiros e pregadores itinerantes verdadeiros cheios do Espírito Santo. Que Deus os abençoe e eu acredito que isso sirva para vocês de alerta. Você está entendendo? Porque Deus vai julgar tudo isso no dia dele, na vinda dele. Tá? Que Deus abençoe e fique com Deus até a próxima programação, próximo vídeo. Não esqueça de positivar e de comentar se sentir no coração de comentar. Comentários edificantes são bem-vindos em nome de Jesus.